manipulação da realidade, viés de representação, direitos autorais, propriedade intelectual e economia criativa. Quais são os reais interesses do mercado e das Big Techs quando o assunto são gerações de imagens com IA? E o que nós precisamos saber quando o assunto interfere na nossa vida cotidiana? Eu sou Cacá Nascimento, mestre em comunicação e doutorando em estudos das mídias, e estou aqui hoje para bater um papo com vocês sobre comunicação digital em plataformas. Uma pesquisa realizada recentemente por uma instituição que presta serviços de TI nos Estados Unidos revelou que mais de 15 bilhões de imagens foram criadas somente entre 2022 e 2023 com auxílio de inteligências artificiais. Para você ter ideia, os fotógrafos demoraram 40 anos para construir essa quantidade de imagens. Eu vou me apoiar um pouquinho em alguns conceitos de Byung-Chul Han para te explicar um pouquinho melhor sobre isso e os efeitos disso na nossa vida. Embora o Byung-Chul Han seja um autor questionado pela superficialidade de alguns temas aos quais ele trata, de modo geral, ele ainda é um autor muito acessível e de fácil compreensão. O Chul Han sustenta que, num mundo hipermediatizado, as imagens simbólicas foram substituídas por imagens superficiais e imediatas. Na minha avaliação, esse não é um fenômeno que se inicia com a popularização das IAs, mas de longa data, bem antes disso. Na verdade, o surgimento do Facebook, o livro de faces, faz com que a popularização do uso de imagens aconteça de diversas formas, inclusive com o uso de emojis, quando eles são tratados não como um símbolo de representatividade, mas como um produto comercial que é atualizado ano após ano. Mais tarde, com o Snapchat e depois com o Instagram, esse número de imagens criadas, ela se populariza e extravasa de modo absurdo com a produção de imagens cotidianas das pessoas nessas plataformas. A popularização desse número absurdo de imagens cria o que os autores chamam, e o Chul Han também, de ditadura da positividade. Uma professora minha da Universidade Federal dizia o seguinte: é praticamente impossível mostrar outra expressão por meio das selfies que não seja de um sujeito neutro ou sorridente, mas jamais choroso. De modo geral, as imagens que circulam nas redes sociais e na internet são imagens positivas, de pessoas sorridentes, com bem-estar social e com a qualidade de vida que aparentemente não é real. E isso se reproduz com o produto de tecnologias da informação, mas sobretudo com as IAs de geradoras de imagens. Em 2010, o Facebook lança um conjunto de plugins que vai permitir que os usuários passem a interagir com os conteúdos publicados, com likes e comentários. Rapidamente, esses recursos se espalham pelas plataformas e fazem com que a interação com as imagens deem a elas ainda mais relevância. Já em 2017, inspirados muito pelo Snapchat, o Instagram lança os primeiros filtros de realidade aumentada, no primeiro momento com o intuito de estimular o uso de stickers, de animações, para tornar o aplicativo ainda mais atrativo. Só que mais tarde, isso se converte no uso prático da imagem melhorada de si mesmo. E isso inaugura uma nova ditadura, uma ditadura da estética da imagem. Curiosamente, no início desse ano, o Instagram removeu todos os filtros que tinham sido criados por terceiros e acabou, de algum modo, com essa popularização dos filtros. Com a popularização da IA, o uso das imagens continuou sendo realizado, e é isso que aponta a pesquisa entre 2022 e 2023. Mas é com o TikTok que parece que as imagens ganham mais visibilidade pela naturalidade ou apelação que os filtros dessa plataforma geram para quem usa dessa plataforma. Isso tem gerado uma grande confusão entre os usuários, o que de fato é real e o que foi criado por IA. Certamente o mercado esperava que nos familiarizássemos com esse tipo de imagem, e isso aconteceu. A nossa formação imagética existe agora um novo letramento, uma nova gramática. E quem diz isso não sou eu, é o cineasta norte-americano Martin Scorsese, em um vídeo popular na internet. O cineasta destaca que as imagens são criadas com intencionalidade, seja ela para o bem ou para o mal. Nesse ponto, a sua fala dialoga com o que o Chul Han defende. De acordo com Byung-Chul Han, a iconografia nessa era hiperconectada, ela dialoga muito fortemente com padrões repetitivos, selfies, fotos, imagens em torno dos mesmos objetos.
O problema é que agora o que nós vemos pode ser moldadas por empresas as quais a gente não sabe muito bem as reais intenções. Nesse mesmo ponto, a gente pode se preocupar com as questões ambientais que envolvem o uso da IA, as questões éticas e morais, mas, sobretudo, as questões relacionadas à manutenção de traços essenciais da nossa cultura. Eu vou aproveitar aqui o finalzinho desse vídeo para mandar um abraço para o meu influencer preferido que me inspira a produzir também esse conteúdo, Tonho de Martinha. Um abraço, meu amigo. E para vocês, eu vou deixar uma pergunta. Vocês querem que eu faça um vídeo agora abordando o aspecto da produção audiovisual com IA? E mais que isso, deixa aqui nos comentários também a forma que vocês são afetados ao longo do dia pelo consumo de imagens nas suas redes sociais. E por favor, velho, deixa um like aí, mete o dedo na minha cara e segue esse perfil.